Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Está começando mais um programa De Todo o Coração. E o programa dessa semana é todo especial, porque especial ou especialíssima é a semana que nós vamos viver, a Semana Santa. A semana mais santa entre todas as semanas do ano, o tempo mais sagrado da nossa história e, por que não dizer, também da nossa vida. É, portanto, início de Semana Santa, final de Quaresma, o tempo que nos prepara também para a alegria da ressurreição, da paixão, da morte e da ressurreição. Bem-vindo, pois, ao programa De Todo o Coração. Uma alegria estar com a sua presença, contando com a sua audiência para o crescimento da nossa fé e o fortalecimento da nossa vida espiritual em Cristo. Muito obrigado pela sua participação. Reflitamos então a palavra de Deus que haverá de nos nortear nestes dias santos, na Semana Maior, para o dia do encontro com Deus. Pois muito bem, haveremos de iniciar neste Domingo de Ramos, também conhecido como Domingo da Paixão, a Semana Santa, a Semana Maior, a semana que já nos introduz no Tríduo Pascal. Quinta-feira Santa, nós celebraremos pela manhã a Missa da Unidade, também conhecida como a Missa dos Santos Óleos, onde o clero se reúne em torno do seu bispo diocesano e ali o bispo concede a bênção aos 3 óleos dos catecúmenos, que é usado no batismo, do crisma e da unção dos enfermos. Em seguida, o clero renova as promessas sacerdotais, as promessas que todo padre fez um dia na ocasião de sua ordenação sacerdotal. Ainda na quinta-feira à tarde ou à noite, a celebração do lava-pés e, nesta mesma missa, a instituição da Eucaristia, também conhecida no passado como In Cena Domini, a missa da ceia do Senhor. O Senhor lava os pés dos apóstolos e, em seguida, parte o pão, passa o vinho, dizendo a todos: tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, façam isto em minha memória. Ali estava instituído o sacerdócio e a Eucaristia. Entendem por que existe a missa? E para existir a missa é necessário o sacerdote. Eles foram, sacerdócio e Eucaristia, instituídos por Cristo na Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, dia de silêncio, de jejum e de intensa oração, nós celebramos apenas a paixão e morte do Senhor. É o único dia do ano, em 365 dias, que não existe missa. Ali se celebra apenas a palavra, o Evangelho da Paixão, as preces, e é distribuída a comunhão com as hóstias que foram consagradas na quinta-feira, na missa da instituição da Eucaristia. Mas na sexta-feira se reza via sacra, se reza muito e se pede a Deus aquilo que nós somente alcançamos pela cruz, a salvação. Já no sábado, ainda dia de silêncio, dia de esperança, dia de espera, mas uma espera cheia de esperança. Celebra-se à noite a Vigília Pascal. Na verdade, a vigília deveria demorar ou estender-se da noite até a madrugada, para que todos nós fizéssemos aquela experiência que Maria Madalena fez. E de manhã cedo, ainda de madrugada ao sepulcro, procurando pelo Senhor ressuscitado. Esse, portanto, é o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal antecede, prepara-nos para a festa mais importante da Igreja,
a festa mais importante da Igreja Católica, notem bem, não é o Natal, não é a festa do padroeiro, por mais querido que ele seja, por mais devoção que a ele ou a ela, a este santo ou a esta santa tenhamos. Mas a festa mais importante da Igreja é a Páscoa. Reflita bem se você dá a mesma importância à festa da sua paróquia, no dia do padroeiro, ou a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. É que muitas vezes as pessoas viajam e fazem da Semana Santa um passeio, um feriadão, um pacote turístico, ocasião de descanso. Cristo morreu por cada um de nós, por mim, por você. É o amor de Deus derramado em nossos corações. O amor de Deus que se fez sangue, que se fez morte para vencer a morte e ressuscitando dos mortos, nos dar a possibilidade da vida eterna. Veja bem se a morte não é tão trágica e tão triste quando nós nos separamos das pessoas que amamos sem crer na ressurreição, sem ter a certeza da fé que um dia todos nós nos encontraremos na casa do Pai, no reino de Deus. Não é por esse motivo que a morte é trágica e triste? Pela falta de fé, pela falta da certeza da ressurreição e da esperança no reencontro? Pense nisso. Mas eu gostaria aqui, nesses últimos minutos da nossa reflexão, associar o Domingo de Ramos ou da Paixão do Senhor com a Sexta-feira Santa. Notem que eu chamei Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É que é o único domingo em que é lido o Evangelho da Paixão e Morte de Jesus. 2 dias apenas durante o ano, no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, agora você já sabe o porquê, e na Sexta-feira da Paixão. No Domingo de Ramos e da Paixão, a Paixão de Cristo segundo o Evangelho de Mateus. Na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, é o Evangelho da Paixão conforme os escritos de São João, o discípulo amado, o grande evangelista. Ainda nesse tema da paixão e morte do Senhor, eu gostaria, para lhe ajudar em sua reflexão e, sobretudo, em sua oração e na sua participação no mistério de Cristo, lembrar 2 fatos. O primeiro, há um jardim chamado Éden, no livro do Gênesis. Ali, segundo o venerável Fulton Sheen, um grande arcebispo norte-americano, ali foi traçado o destino de pecado da humanidade, quando Adão e Eva, tentados pelo inimigo, simbolizados na serpente, decidem ocupar o lugar de Deus, usurpar, tomar o lugar de Deus. Como consequência, pecam, são expulsos do paraíso e as portas daquele jardim lhes são fechadas. Agora, no Domingo de Ramos ou da Paixão do Senhor, Jesus vai a um jardim chamado Jardim das Oliveiras, também conhecido como Getsemane, cuja palavra traduzida significa lugar da prensa, da azeitona prensada. Jardim das Oliveiras. Ali, ainda hoje, existe o pequeno jardim com oliveiras da época de Jesus, bem cercado porque os turistas, peregrinos ou romeiros, ali costumam arrancar as folhas. E essas oliveiras não sobreviveriam se elas não fossem bem cercadas. Pois bem, naquele jardim, Deus, que no Natal se fez homem, que não usurpou a sua condição divina, que não quis apegar-se ciosamente, como diz São Paulo, ao seu ser divino, Deus se fez homem, Deus se fez carne em seu Filho Jesus Cristo. E naquele jardim,
também conhecido como da agonia, Jesus suou sangue. Ali houve o segundo derramamento de sangue de Jesus. O primeiro na circuncisão, quando ele ainda criança, levado ao templo. O segundo no Getsemane. Ali Jesus tem a consciência divina, a onisciência de que a sua morte não era o fim. A sua morte era o projeto, era o plano de salvação de Deus para a humanidade. Todos nós seríamos lavados no seu sangue. O seu sangue seria redentor. Por isso que a gente chama o Cristo Redentor, porque somos lavados, somos redimidos por preço de sangue. É isso que significa a palavra redenção. Comprados por preço de sangue. Aquilo que o inimigo, Satanás e seus demônios nos tinham tirado, a graça de Deus, a harmonia, a paz com Deus, Jesus compra de volta pelo seu sacrifício redentor, pelo seu sangue divino derramado na cruz. Ao suar sangue, Jesus tem a plena consciência de que a sua morte seria para salvar a humanidade inteira dos seus pecados. A humanidade de ontem, do passado, antes dele, do presente e também do futuro. Lembremos também, como segundo ponto da nossa reflexão e também para a nossa própria oração, de 2 outros episódios do Antigo Testamento. Ainda lá no Gênesis, quando Abraão oferece o seu filho Isaque em sacrifício. Abraão obedece a Deus, oferece Isaque, chora, mas naquele momento em que ele toma o punhal para oferecer o sangue do seu único e primogênito filho Isaque, aparece um cabrito e Deus intervém através de um anjo para dizer: já conheço a tua fé, já sei da tua obediência, teu filho será poupado. Quando nós fazemos o paralelo com Jesus Cristo, Deus não poupou o seu próprio filho. Novamente as palavras de Paulo: Deus também chora, por isso o véu do tempo é rasgado, toda a escuridão, mas para uma nova aurora, um novo amanhecer na Páscoa. Outro episódio do Antigo Testamento, José do Egito, aquele que é vendido pelos seus 12 irmãos por 20 moedas de prata. E exatamente o irmão que vende José no Egito, para o Egito, se chama Judá, que também é Judas. Só que Judas vende Jesus por 30 moedas. Agora, milagrosamente, José sai daquele poço e se torna a segunda pessoa no Egito capaz de fazer um bem enorme ao povo de Deus. Jesus milagrosamente não escapa da cruz, porque a cruz é o seu destino, a cruz é a sua glória, na cruz está a nossa salvação. Por isso o beijo da cruz, a veneração pela Santa Cruz, porque por ela, por esta cruz, nós fomos salvos. Mas façamos uma indicação, uma referência a Judas. Assim como Judá vendeu José, Judas vende Jesus por 30 moedas. Lembremos que quando Jesus vai a Betânia, a casa de Marta e Maria, domingo passado nós recordávamos o reavivamento de Lázaro. Morreu há 4 dias e Jesus lhe diz: Lázaro, vem para fora. Certa vez, na casa de Lázaro, em Betânia, com as suas irmãs Marta e Maria, Jesus tem os seus pés lavados, ungidos com perfume de nardo puro. E Judas intervém dizendo: mas que desperdício! Não se podia aproveitar todo esse dinheiro para dar comida aos pobres? Ao que Jesus responde: pobres sempre os tereis. Não que Jesus censure a caridade, muito pelo contrário, amar o próximo
é amá-lo também na partilha dos bens, dos dons, na caridade, etc. Porém, o primeiro mandamento, o primeiríssimo é esse: amar a Deus acima de tudo. E aquele gesto de Maria lavando os pés de Jesus e ungindo-o com perfume de nardo caríssimo, era exatamente prefigurando a unção que Jesus teria ao ser levado para o sepulcro. Deus não pode morrer, Deus não morre, Deus ressuscita, Deus vive para que nós nele vivamos. Por isso encerro esta meditação que novamente, repito, pretende ajudar em sua oração, lembrando as palavras de Paulo: se morremos com Cristo, com Ele haveremos de ressuscitar. A morte de Cristo não é o fim, mas um novo começo. A recriação do mundo e da própria humanidade, comprada, redimida a preço de sangue, para viver na comunhão e na graça de Deus. Olha, eu desejo a você não apenas uma abençoada semana, que a sua semana seja santa. Santifique esta semana. Ela não pode ser santa apenas pelo calendário. Nós devemos santificá-la com a nossa vida, com a nossa oração. Reze mais, participe dos atos sagrados na igreja e viva intensamente o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nós vamos ter agora um intervalo comercial. É rápido. Fique aí porque nós voltamos já com o programa De Todo o Coração. De todo o coração, de todo o coração. Nós teremos agora aquele quadro de direção espiritual com o Padre Aloísio Ricardo, momento importante, profundo, que nos dá também um rumo da nossa caminhada de fé. Agradecemos ao nosso bispo diocesano pelas palavras e o convite a mim para estar também com você neste programa De Todo o Coração. Estamos numa semana muito especial, a Semana Maior, ou a Semana Santa. E dentro da espiritualidade cristã, dentro da espiritualidade da nossa fé católica, somos convidados a trilhar com Jesus o caminho até o Calvário, para experimentarmos também a força da ressurreição na Páscoa do Senhor e nossa. Pois bem, escutaremos nesse domingo o Evangelho do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É certo que muitas pessoas se emocionam, muitas pessoas ficam extremamente tocadas quando escuta a narrativa do Evangelho proclamado da Paixão do Senhor, do Domingo de Ramos. Mas na vida espiritual, o que tem a dizer para nós o Domingo de Ramos e a Paixão do Senhor? Tem a dizer para nós que é preciso viver com franqueza e determinada decisão a conversão. Porque o caminho de conversão é esse caminho que dá abertura ao Cristo que vem, aquele que vem para reinar em nosso coração, aquele que vem para ser introduzido na Jerusalém. E aqui, a Jerusalém da nossa alma. Devemos acolher Cristo com palmas, com ramos, com oliveiras, com os panos ao chão, como o povo o acolheu. Gestos bonitos e que fala para nós na vida espiritual que é preciso ter gestos de acolhidas para com Deus, saber acolher Deus dentro do coração, dentro dessa cidade interior que somos todos nós. Mas também é importante dizer, nesse caminho de acolhida de Jesus, que vem e é aclamado o Rei, é preciso perceber que no nosso coração podemos ter duas atitudes. O Cristo
entra como rei, na simplicidade, na pobreza. O Cristo não entra no nosso coração quando nos deixamos dominar pelo orgulho e a soberba. E isso vamos ver mais adiante na narrativa da paixão, quando escutamos falar de um povo de coração endurecido que grita crucifica-o, que grita a rejeição a Cristo. Não queremos Deus, diferente da antiga música, tradição da nossa fé. Queremos Deus, homens ingratos. O grito daquele povo, como de quem tem o coração endurecido, é: eu não quero Deus, porque não quero mover as estruturas que construí no meu interior. Ainda na narrativa, podemos parar diante de um aspecto profundamente importante. Aqueles que gritam que crucificam são aqueles que acompanharam Jesus, que viram milagres, que perceberam ações bonitas e profundas do Senhor, que atraía, que amava, que perdoava. Porém, não estavam abertos a acolher esse reino, a acolher Jesus que lhes falava. Nós podemos escutar o Evangelho, escutar a narrativa da paixão e não estarmos abertos para Jesus. Meu irmão, minha irmã, para abrir um coração, não precisa ter chave, precisa ter vontade. Quando se tem vontade de abrir o coração para alguém, nós não ficamos medindo ou verificando as possibilidades. Simplesmente abrimos e acolhemos e trazemos para dentro de nós as palavras, aquilo que é importante. Depois que Jesus é condenado, percebemos um dado fundamental da vida espiritual. A carta aos Filipenses diz que ele tornou-se obediente, e obediente até a morte, e essa de cruz. Meu irmão, minha irmã, para crescer na vida espiritual, precisamos da obediência. Obedecer a Deus. A obediência que significa a abertura total, a adesão inteira à vontade de Deus, à sua palavra e aquilo que Ele nos orienta a fazer. Nem sempre somos obedientes a nosso Senhor. Por isso que Cristo veio nos ensinar a ter uma obediência total, uma obediência franca e sincera, decidida. Quem obedece a Deus, quem obedece profundamente ao Senhor, faz sempre a experiência de esvaziar-se de si e assumir uma nova condição, a condição de filho, porque um filho se dispõe a obedecer por amor ao Pai. Cristo nos ensina isso. Quem dera pudéssemos dizer: eu obedeço inteiramente a Deus. Às vezes a nossa obediência é parcial, é dependendo da ocasião, do momento. Pois bem, é o exercício de obediência que nos traz como prêmio a salvação. Obedeça a Deus. Obedeça nos mandamentos. Obedeça dando perdão. Obedeça escutando atentamente as orientações do Senhor. Falar em perdão. Quando Jesus é crucificado, e vamos escutar na narrativa, existem ali do lado dois outros personagens, dois ladrões, malfeitores. Um expressa um coração fechado, zomba, ironiza, debocha de nosso Senhor. O outro, com o coração arrependido, e pede: Senhor, lembra-te de mim
quando estiveres no paraíso. Que oração bela! Que profundidade de uma vida que reconhece-se incapaz de céu, mas que se abre a um pedido, a uma súplica, a uma oração tão profunda e tão simples. Lembra-te de mim. Àquele Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, que contentamento para uma alma escutar que hoje vai estar com Deus. Hoje vai experimentar esse céu, hoje vai experimentar a felicidade que buscou durante toda a vida. Hoje vai experimentar aquilo que completa e dá sentido a toda a existência. Mais anterior, hoje vai ser amado, será acolhido. Nessa semana, somos convidados a voltar nosso olhar para o Cristo que nos convida a, na cruz, contemplarmos a nossa miséria, nosso pecado, mas, sobretudo, o amor com que Ele nos amou e assumiu-nos, para que com Ele possamos ressuscitar na Páscoa. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua Semana Santa e faça a experiência orante e de dependência de Deus. Fique agora com o Padre Adriano. Precisamos não somente participar da celebração, mas rezar aquilo que nós celebramos. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas irmãs, você que nos acompanha no nosso programa de Todo o Coração. Mais uma vez, a gente se encontra para meditar, para rezar, para conversar um pouco sobre liturgia. Nós estamos às vésperas, ou melhor, estamos já agora à tarde, nós já iremos celebrar as primeiras vésperas do Domingo de Ramos. Amanhã a gente inicia com toda a Igreja a grande semana. Iniciamos a Semana Santa. Semana esta que terá o seu cume, seu ponto alto, na noite da Vigília Pascal, no domingo de Páscoa. Nós preparamos o nosso coração, nós preparamos a nossa vida, nós preparamos o nosso pensamento, tudo aquilo que nós somos para culminar neste domingo de Páscoa. Toda quaresma é este caminho. Nós meditamos durante todo o tempo quaresmal, justamente em torno desta semana. Por que é que eu faço penitência? Por que é que o Senhor me chama à conversão? Por que é que o Senhor me chama à mudança de vida? Para fazer Páscoa, para fazer passagem, para passar do homem velho ao homem novo, para passar de uma situação de pecado à graça, de uma situação de vícios à virtude. Então é sempre Páscoa. E nós caminhamos e vamos entrar nesta grande semana com o Domingo de Ramos. Esta celebração ela tem todo este caráter especial. Qual é o caráter da celebração do Domingo de Ramos? É com Jesus entrar em Jerusalém, fazer esta experiência com os ramos nas mãos, com a procissão que nós iremos fazer, com a celebração da Eucaristia, escutando o relato da paixão e comungando do Jesus vivo e ressuscitado no pão e no vinho, a gente possa fazer essa experiência de entrar com Jesus em Jerusalém. Para quê? Para morrer com Ele. Para quê? Para ressuscitar com Ele. A celebração do Domingo de Ramos, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a procissão e a segunda parte é a Eucaristia. Então, o missal romano vai dizer que haja uma procissão na grande celebração, haja uma procissão naquela celebração de maior fluxo de pessoas na paróquia, na sua paróquia. Então, cumprir esse preceito do Domingo de Ramos é participar desta procissão e participar da Eucaristia. Quando não é possível, o missal romano dá a sugestão de duas outras formas da gente celebrar esta entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, que é justamente a forma simples, onde o padre abençoa os ramos na porta da igreja e logo em seguida inicia a Santa Missa, e sem a bênção dos ramos, apenas com a celebração da Eucaristia. Então, o que eu gostaria de dizer já no início, e já para a gente rezar para a missa de amanhã, é que esta celebração
não é uma encenação, não é um teatro. Toda Semana Santa nós devemos ter esta ideia, esta imagem. A gente não encena, a gente não faz teatro. Ao contrário, quando a gente se reúne com os ramos na mão, quando a gente se reúne para escutar o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém, para tomar estes ramos e sair em procissão, aclamando Jesus Rei, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E a gente culmina com a celebração da Eucaristia, nada mais estamos fazendo senão entrando com Jesus no seu mistério pascal, entrando com Jesus em Jerusalém. O que é a Eucaristia, o ponto alto desta procissão, deste Domingo de Ramos? É justamente proclamar a morte e ressurreição de Jesus para que nós também possamos fazer esta mesma experiência. O convite da procissão de Ramos, que o sacerdote faz logo no início, é bem sugestivo. E eu gostaria de lê-lo e a gente poder entender a raiz desta celebração. O padre irá dizer da seguinte forma: meus irmãos e minhas irmãs, durante 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da paixão de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de Nosso Senhor para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também da sua ressurreição. Veja como é sugestivo. Um comentário logo no início. A gente preparou o nosso coração pela Quaresma, com a oração, com a penitência e a caridade, e agora a gente se reúne para iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa do Senhor, celebração da passagem do Senhor, a celebração da passagem da morte para a vida. Para entrar nesse mistério, Jesus precisou entrar em Jerusalém. Então nós vamos com Ele como um bom discípulo, como um bom seguidor de Jesus. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Me siga para onde? Para Jerusalém. É em Jerusalém que Jesus cumpre o seu mistério pascal. E é em Jerusalém que nós também, seguindo esse mesmo Jesus, com os ramos nas mãos, a gente vai cumprir também este mistério pascal. Em seguida, o padre abençoa os ramos, a gente escuta o Evangelho que narra justamente essa entrada de Jesus em Jerusalém. Se houver oportunidade, se pode fazer uma pequena homilia e em seguida segue-se a procissão, concluindo-a com a oração do dia já no altar para iniciar a celebração da Eucaristia. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos viver bem, vamos celebrar bem, vamos entrar na grande semana. Essa grande semana ela é cheia de ritos, ela faz a gente entrar de cheio no mistério de Jesus. Participe das celebrações. Lembre-se que não é feriado, lembre-se que não são dias de descanso, lembre-se que são dias santos. É a grande semana, é a Semana Santa. Segunda, terça, quarta, na quinta nós entraremos no tríduo pascal, o grande tríduo celebrativo da Igreja, culminando no domingo de Páscoa, domingo da ressurreição de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa Semana Santa, boas celebrações. Concluímos assim mais um programa de todo o coração. E este programa é especial, repito, as palavras da abertura, há 30 minutos atrás, porque é o programa da Semana Santa. Almejo, desejo e quero que cada um de nós façamos desta semana aquilo que de fato e verdadeiramente ela é, uma Semana Santa. Santifique cada minuto desta semana, rezando mais, pensando mais em Deus, fazendo uma obra de caridade, também jejuando, oferecendo os seus sofrimentos, os sacrifícios da sua vida, unindo tudo isso à paixão e morte de Jesus.
para que, morrendo com Cristo, ressuscitemos com Ele para a vida eterna. Porque a vida eterna é o nosso destino, é a maior ambição do ser humano. Viver eternamente uma felicidade que nunca se acaba ao lado de Deus. Que o Cristo crucificado por suas santas chagas lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma Santa Semana Santa. De todo coração. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar.